Ok, estamos ao vivo, 8 horas em ponto. A gente tem a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, Papo Peixe. E hoje o convidado do dia é o Martinho Colpani, nosso amigo aí, super conhecido, psicultor no Brasil aí. Eu acho que ele tem mesmo tanto de história de tempo de peixe aí que eu tenho aí, ó. Aí, ó, tô falando, ele já entrou. Martinho, show de bola aqui. Já vou chamar ele aqui pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Maravilha. Boa noite para todo mundo que tá entrando aí. Antelmo, ô meu amigo zootecnista entrando aqui também, ó. Um dos zootecnistas referências no estado de Goiás e no Brasil entrando aqui também conosco aqui. Obrigado pela presença aí. Boa noite. Trutas Alevinos, boa noite. Luiz Henrique Figueiredo, boa noite. Cadê o Martim aqui para eu chamar ele? Peraí que ele já entrou. Era lá que eu já vou te chamar aqui, Martim. Só um minutinho que a gente já começa. Enquanto isso, quem tá aí entrando, já clica no aviãozinho aqui, ó, e já dispara chamando mais gente aí para poder conversar, que a conversa hoje vai ser bacana demais. Pensa na conversa boa. Hoje aqui. Fala, Martinho. Boa noite aí, meu amigo. Boa noite a Tá todos. bom? Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Tá me ouvindo beleza aí? Eu tô tranquilo. O pessoal tá ouvindo aí. Tá tudo em ordem, Ah, né? tudo certo, tudo maravilha então. Agroagenda com a gente aí, ó, o Antelmo aí dando uma mensagem aí para nós, boa noite aí, show de bola para a gente começar aqui. Daniel, Thiago, boa noite, todo mundo aí entrando. Hoje a gente vai ter um bate-papo maravilhoso. E, ó, Martinho, recebeu notícia agora no grupo do WhatsApp aqui que você vai ter que comentar ela, você sabe qual que é, né? Já chegou a notícia aqui que o Tocantins está passando na frente dos estados aí, hein, rapaz? É, Vamos ficar, vamos, fi- vamos ficar de olho nisso aí, né? Valmir, Felipe tá entrando. Pessoal, quem tá entrando aí, ó, já vou começar o bate-papo aqui hoje aqui com o Martim Compani aqui. Já vai clicando nesse aviãozinho que tá bem aqui embaixo aqui, ó. Já vai disparando pro pessoal aí, para todo mundo participar conosco aí, chamando mais gente aqui, porque se tem um cara que entende de panga aqui no Brasil, é esse que eu vou conversar com ele aqui hoje, viu? Beleza, então, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui. Aí, ó, o pessoal tá falando, o Martim é o cara, visionário e trabalhador. É isso aí, rapaz. Esse cara, esse me representa, viu? Esse aí me representa com certeza aí, pode ter certeza. Então, muito boa noite para você que está entrando aqui no nosso perfil, no nosso canal. A gente vai aí continuando, né? 1 ano e 6 meses já de pandemia praticamente. Nesse mesmo período a gente tem esses momentos, né? De entrevista, de conversa, de bate-papo, de troca de informações com pessoas que performam na piscicultura, na aquicultura nacional. E esse cara que eu vou conversar com ele aqui hoje aqui é uma referência, né? Admiro demais o trabalho dele, um cara de respeito mesmo. E é por isso que está aqui para poder conversar conosco. Então, muitíssimo boa noite, Martinho. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para falar com a gente hoje. obrigado, Paulo. Parabéns pela essa iniciativa, né, de levar informação no setor produtivo. O peixe é um setor que precisa de carente de informação, né? Nós somos muito novos como atividade zootécnica, né? E aí há muitas informações dispersas e a gente precisa levar a informação às pessoas e você tem contribuído com isso. O estado de Goiás é um estado que ganha com o seu trabalho e a sua representatividade. Você está de parabéns, viu? E obrigado a todos aí que estão ouvindo um bate-papo, né? Para a gente trocar um pouco de ideia sobre esse universo de panga que tem seus mitos e tem as suas verdades, né? Isso, vamos. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso daqui, né? Antes de tudo, olha só, a gente tá aqui com o pessoal lá de fora, da Venezuela, assistindo a gente aí, ó. Olha que legal. Cachamos e. Ai, que legal, tá? O pessoal tá aqui, tá acompanhando. E vamos continuando. Na internet não tem limite, né, Martim? Uma Muito coisa bom. é sair, uma coisa é a gente ter sair para poder, por exemplo, se precisasse ver uma palestra do Martim, um curso com ele, tinha que ir lá na piscicultura, ou tinha que ir para uma Show, ou tinha que ir para uma Fenacan, gastar para ir para lá. Não, hoje está aqui, né, ao vivo aqui conosco, à disposição de todo mundo para poder participar. É um dos, vamos dizer assim, um dos legados que a pandemia deixa para nós, né? O tanto que a gente nos aproximou virtualmente. E você falou uma coisa interessantíssima agora no começo aí, que é o tanto que o nosso setor, né, um setor que está engateando dentro do agronegócio, mas que tem, na minha opinião, tem o maior potencial de crescimento de todo o ramo do agronegócio. Eu defendo, eu sou muito otimista, sabe? Eu falo que eu sou um ativista da piscicultura. Para mim, não tem comparativo o que a piscicultura, o que a aquicultura pode fazer dentro do agronegócio em relação às outras atividades. E informação é tudo, principalmente no momento que a gente está aí vivendo
semana do pescado, semana do peixe, né? E parece que a hora que tá deslanchando vem alguma notícia para poder estragar, falar alguma coisa, igual tem essa história que ninguém explica direito e fica botando a culpa nos peixes todos, que é a doença de RAF, né? E aí quem buscar informação vai ver que não tem nada a ver com peixe de cultivo, peixe que é produzido, né, que tem protocolo, que tem análise de qualidade da água, que tem ração, que tem rastreabilidade, diferente daquele peixe que a gente não sabe a procedência. E aí sim, esse talvez, né, porque não tem 100% de certeza ainda, esse talvez pode ser o causador aí, ou o vetor, não sei como é que falaria, né, dessa doença. Então acho que buscar informação de qualidade é o mais importante, é o que a gente tenta fazer aqui, buscar na fonte. E para falar hoje de panga, antes eu já quero começar com essa notícia que eu recebi aqui no grupo. Aqui quem compartilhou foi o Francisco Medeiros, né? A lei número 3.825, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre a autorização do cultivo do panga no estado do Tocantins. Como é que foi essa conquista aí? Fala pra gente um pouquinho, Martim. Então, isso é muito legal, né? Nós temos um trabalho de organização no setor produtivo nosso, que já vem sendo feito há algum tempo. E nós temos que parabenizar, por exemplo, o trabalho da Peixe BR a nível nacional, que acampa todas as nossas associações. A nível estadual, nós temos a Peixe SP, que fez um trabalho fantástico. Eu até sou diretor da Peixe SP, hoje com a presidência do Emerson Esteves, que é nosso amigo. E nós, há algum tempo atrás, o grande trabalho e o grande desafio nosso era organizacional do nosso setor. A gente, todo lugar que nós participávamos de reuniões, até para a regulamentação das nossas leis ambientais, todos os desafios, a falta de representatividade e de coesão no setor era o grande desafio. Nós conseguimos caminhar, hoje o setor tem uma representatividade maior, nós temos associações, nós temos cooperativas liderando o setor produtivo, isso é muito importante. O que nós estamos assistindo agora, por exemplo, no caso do Tocantins, que nasceu todo um trabalho aqui no estado de São Paulo, que na época era dito como impossível, né? Porque nós estamos falando de uma espécie exótica. Na questão ambiental, é uma situação delicada, porque, nossa, como é que nós vamos autorizar um peixe de fora a ser cultivado aqui no Brasil? Isso é uma coisa que nós podemos explorar durante esse bate-papo mais adiante, é uma visão que a gente tem, mas o importante é que nós conseguimos criar um ordenamento dentro do estado de São Paulo. Esse ordenamento, naquele momento, isso foi em 2016, foi muito questionado, porque dentro do próprio setor, olha que interessante, não era fora do setor. Dentro do próprio setor, nós somos massacrados e com dúvidas infundadas, né? Não, se o Ministério Público não vai deixar, o meio ambiente não vai deixar. E a defesa nossa era, nós não estamos fazendo nada de errado. O que nós estamos fazendo é dando clareza a algo que já está acontecendo. E o Estado de São Paulo foi vitorioso nesse sentido. Todos que participaram da criação da legislação do Estado de São Paulo, inclusive com o apoio do Instituto de Pesca, foi fantástico naquele momento, né? E isso criou reflexo. Aí nós fomos para o Sergipe, conseguiu, o Rio Grande do Norte conseguiu, recentemente também Fortaleza, o Ceará conseguiu, né? E agora, o último Tocantins, e aí também tem uma situação do Tocantins. Nós assistimos o estado de Tocantins recentemente, uma discussão muito prolongada com a questão do tambaqui e a própria tilápia, né? Foi algo que ficou durante muito tempo, né, sendo discutido. E o panga, numa discussão muito rápida e bastante objetiva e com similaridade nos outros estados, regulamentou. Foi um avanço importante. Eu queria deixar aqui a mensagem a todos que nos estão ouvindo, que têm um certo carinho pelo panga, ou entendem o que nós estamos propondo. Nós estamos discutindo junto aos órgãos federais, né, junto ao IBAMA, porque a intenção é buscar a regulamentação a nível nacional. É regulamentação, não é liberação. É uma coisa muito distinta. O panga é proibido. Não existe proibição. Existe falta de regulamentação, que nós também condenamos, Paulo. Acho que a falta de regulamentação não é legal, né? A falta de uma boa legislação ambiental não é bom. Não é bom, não é para o ambientalista, não. Não é bom para nós. O nosso setor não quer isso. Nós não queremos desordenamento, nós queremos
um ordenamento, produzir com segurança jurídica, produzir com tranquilidade, né? Mas, enfim, é uma notícia excelente. Hoje são 5 estados no Brasil que, de forma clara, através de legislações, estão permitindo a criação do Panga, ou melhor, regulamentando a criação do Panga, né? E, recentemente, em breve, nós teremos uma notícia a nível nacional de uma pacificação nesse assunto. Nós estamos buscando resolver isso de uma forma a nível nacional para equalizar essa questão de qual estado vai poder produzir e qual estado não vai poder produzir. Maravilha, né? Dá uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando aí agora. Aí, todo mundo, sejam muito bem-vindos aí. Estamos falando do Panga. Hoje é o dia do Panga aqui. Dá boa noite para a dona Ofélia aí, ó, da associação lá de Santa Catarina. Seu Wellington Prado aqui, produtor também aqui do estado de Goiás conosco aqui. E você falou uma coisa interessante, né, Martim, que tinha resistência dentro do nosso próprio setor. Eu vivi um dia isso no Ministério da Pesca. Eu estava lá um dia, né, conversando lá com o pessoal, não vou citar nomes, claro, assim, né, conversando, e a gente viu lá um rapaz falando, né, não sei o que, esse negócio do Panga aí, o Panga tá entrando aqui para tudo que é lado, como é que vai segurar esse negócio do Panga? Isso deve ter uns mais de 15 anos, alguma coisa assim, né? 10, 15 anos, por aí, já tem um tempinho, né? E aí, esse negócio do Panga, não sei o que, pessoal, não tem muito jeito de segurar isso aí não, tá entrando, já tá aqui no Brasil, já tem tempo, aquela coisa toda, a ponto do rapaz falou assim, não, tudo bem, se não tiver jeito de segurar, beleza, mas se não tiver jeito de segurar, eu quero ser um dos primeiros a mexer com ele aqui no Brasil. Ou seja, já tava com o pensamento, né? Assim, não, peraí, eu mexo com outra coisa, mas do jeito que esse negócio tá crescendo, tá chegando aqui, eu vou querer mexer com isso também, né? Então, assim, é engraçado. Confirma o que você falou, né? E é interessante, e aqui a gente precisa ter o nosso lado responsável nisso tudo, porque isso não se brinca. A gente vê casos a nível mundial dessa translocação de espécies que fez parte da evolução da humanidade. Nós só temos hoje mais de, talvez, próximo de 7 bilhões de pessoas no mundo, já, em função dessa translocação, da possibilidade de a nossa produção de cereais, a nossa produção de carne. A maioria, talvez 80% ou mais, são espécies que foram deslocadas e possibilitou a produção gigantesca de alimento que sustenta toda essa população mundial. Ah, Martim, mas teve erros. Lógico que tem erros. Esses erros, muitas vezes, alguns foram acidentes e outros foram totalmente desnecessários. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, numa discussão, e citaram para mim, numa discussão nacional, com uma representante de governo, a pessoa falou para mim assim, olha, vocês são irresponsáveis, né? Trazem isso como se eu tivesse trazido o Panga no bolso, né? O Panga já está aqui há mais de 30 anos. Trazem uma espécie nova e aí não dá certo, e aí o peixe vai aí virar um caos, vira uma bagunça, e ela citou o exemplo. E a pessoa citou o exemplo do javali. Não, isso é javali, né? E aí, na hora, eu costumo brincar que tem muito baralho na manga, né? Tem muita carta para jogar na mesa. E aí, na época, no dia, nós falamos, mas peraí, no processo de liberação do javali, quais eram as informações comerciais que se dispunham na época, né? O Panga, nós estamos falando de um produto que nós importamos 50 mil toneladas por ano de filé. Ou seja, o mercado está aí. Ninguém está achando que um dia vai dar certo. Talvez nós vamos vender o Panga, nós vamos abrir mercado. Paulo, a mensagem que eu falo muito é que, provavelmente, ou posso dizer isso com certeza, o Panga é a primeira espécie produzida no Brasil que o mercado está pronto. Nem a tilápia, porque eu sou da geração da tilápia lá atrás, nem a tilápia não tinha um mercado pronto, porque nós enfrentamos na época um problema muito sério com a tilápia, que a tilápia era tido como um peixe de barro. Foi um trabalho fantástico que foi feito para desmistificar. Tilápia é praga, não sei o quê. Hoje, graças a Deus, a tilápia é a grande carro-chefe da nossa cadeia produtiva e é o nosso patrimônio, né? Que está mostrando para o Brasil que, olha, a piscicultura ela é rentável, gera renda e gera proteína na mesa das pessoas.
Mas é interessante assim, que o Panga, você tem um mercado pronto. E aí mas o que falta? Falta é ordenamento. Nós produzimos na escala necessária para, logicamente, competir. Mas assim, do ponto de vista ambiental, essa é a mensagem, para finalizar, é que não é uma aventura. O Panga não é uma aventura comercial, um achismo. Comercialmente, ele já está pronto. Zootecnicamente, é perfeito. Nós vemos um caso de sucesso no Vietnã, é assustador. O Vietnã produz volumes assustadores, cadeias produtivas gigantescas. Recentemente, nós recebemos uma empresa, pasmem, a empresa processa 800 toneladas dia, muito distante das maiores nossas. Tem 6 mil funcionários na cadeia produtiva do Panga. Então não é uma coisa assim que nós vamos testar, achamos, o Martinho está achando que o dia... Não, é fato, né? Enfim, essa Agora, eu também falo, né, naturalmente, a nossa existência é impactante, né, Paulo e demais ouvintes? A nossa existência, o que a gente tem que fazer é ter o ordenamento, essa palavra. E em São Paulo nós propomos isso. Nós precisamos criar o Panga onde? Em viveiro escavado. Ninguém quer embarramento, e nem muito menos em gaiola, em viveiro escavado. Mas eu pego um gancho, e eu falo muito, viu, Paulo? Meu povo político fala demais. Rapaz, é assim que é bom. Hashtag Martim me representa, rapaz. Que é isso? Pode falar aí. A gente está pegando um gancho nessa história toda do Panga. Nós estamos puxando um fio, uma ponta, e esse novelo é grande. E aí, em contrapartida como nós somos questionados com Panga no Rio e tal, nós somos para cima dos sistemas de repovoamento brasileiro. E Paulo e ouvintes, aí aqui a vaca vai para o brejo. Então, quer dizer, nós temos o estado de São Paulo, só para não ficar no estado, o estado de São Paulo, onde você tem o maior parque de hidrelétricas do mundo, né? Num local onde você tem são espécies geofílicas, aí você eliminou o processo reprodutivo. Outra questão aí, a água tratada, e menos 50% do Brasil sabe se não é tratada, coletada, isso vai para o meio ambiente, dificulta a reprodução das espécies. E aí o que está acontecendo, Paulo? Não tem peixe nativo. Aí agora aparece uma tilápia no rio, aí todo mundo, mas eu não disse que ia dar problema? Ia dar problema, não sei o quê. Mas cadê o repovoamento sério que as usinas deveriam fazer? E a gente está organizando o novo desafio nosso na Câmara Setorial. Nós estamos indo para cima das usinas, mas o que tem a ver isso com Panga, Martim? Tem a ver que a aquicultura é uma atividade zootécnica. Ela produz carne, produz alimentos, gera emprego. E agora, quem tem que fazer política ambiental, quem danificou o ambiente, são as hidrelétricas. E nós vamos cobrar das hidrelétricas que façam repovoamento para que os peixes nativos voltem. Isso é uma mensagem assim, para o pessoal entender o que nós estamos fazendo. Maravilha. O Emerson está resenhando com você aqui, falando para você parar de contar a história aí, que lá tem tudo aí, tá resenhando aqui. Dá boa noite pro Dantas, meu aluno lá na Bahia aí, o pessoal tá entrando aqui, Fagner, parabéns aqui, ó, parabéns pela iniciativa, vamos que vamos com o Panga, já produzindo aqui no Pará 40 toneladas de Panga para fevereiro, ó, o pessoal tá aí, ó. O pessoal tá aí, tá todo mundo, tá mexendo aí, ninguém para não, deixa eu ver aqui. Rapaz, deixa eu ver quem mais. Mas tem muita mensagem aqui que eu não estou dando conta nem de ler elas todas aqui. Vamos seguir aqui. Olha, só aproveitando esse gancho que você deixou aí, de bater nas usinas hidrelétricas a respeito do que elas estão causando, na verdade, quem que causa maior impacto, né? É esse peixe que vai aparecer de repente ou é o ambiente que foi mudado? Teve uma vez, tem muito tempo também, né, rapaz? A gente senta para contar a história da piscicultura, quem tem mais de 10, 15, 20 anos aí, tem história demais para contar, né? Que viu essa mudança toda acontecendo. Então, lá no norte do estado de Goiás, né, uma vez me chamaram para uma audiência pública, e é por conta que a tilápia estava entrando, aquele negócio todo, e eu vejo você falando isso aí de usina hidrelétrica, né? E o pessoal falando e descendo o cacete, né? O pessoal da usina, até desculpa a palavra aqui, mas descendo a paulada mesmo assim, falando. E aí, falando assim, aí fizeram uma apresentação toda maravilhosa, assim, Martim. Porque quando era o rio ainda, tinham apenas 23 espécies de peixes aqui no rio, que eram encontradas, papapá. E agora, e o auditório lotado,
E agora são encontradas mais de 70 espécies de peixes aqui, né? E aí a gente que já tem um pouquinho de esclarecimento, olha, ele mostrando as espécies que tinha antes e as espécies que tinha depois, né? Você já levantou a sobrancelha, você sabe a pergunta que eu mandei, né? Aí eu falei assim, vem cá, e dessas 23 que estavam para 70 de hoje, quantas dessas 70 são das 23 que estavam antes? Aí, silêncio, só escutou aquele cri, 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 respondeu nada. Já esquece, não responderam minha pergunta e já vem me atacando de novo. Por quê? Não responderam a pergunta, né? Só falaram assim, não quiseram dizer, mas estava lá mostrando das 23 espécies de peixe, se eu não estiver enganado, apenas 3 estavam presentes nessas 70 que vê. Mudou o ambiente, caramba! Não é mais rio, é lago, é usina hidrelétrica. Então, assim, pelo amor de Deus, a conversa muda, né, ao prazer de quem não quer que a atividade se desenvolva, né? E nós temos usinas hidrelétricas, agora nós estamos puxando essas informações todas, e isso que nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo, vai replicar para o Brasil tudo, é algo histórico que nós vamos fazer, histórico. Pasmem, ouvintes e Paulo, nós temos aqui usinas hidrelétricas, desde a sua construção na década de 60, que nunca fizeram repovoamento. Tem gente que é contra o repovoamento. Ah, não deve fazer. Só que é o seguinte, vai no lago da usina, vê se você acha um jaú, um pintado, uma piracanjuba, um dourado. Não, aqui é uma característica da nossa região. Não acha mais. Aí aparece um panga, a culpa é do panga. O ambiente foi mudado, o nativo não está mais lá e aí imputa a responsabilidade. Então, a coisa está... Eu acho que assim, o grande desafio da nossa atividade e a grande beleza da nossa atividade é que nós queremos colocar na mesa e o próprio coração, ali, vamos discutir, mas de forma clara, sem viés, né? Porque o que a gente vinha acontecendo é com viés ideológicos. Não, vamos discutir as coisas de forma clara, até onde a gente pode ir, porque tem que ter limite, tudo tem que ter limite, até onde a gente pode ir e até onde a gente também precisa avançar, né? Então, mas enfim, aí agora vamos falar um pouco de panga aí, se você Vamos lá, vamos seguindo aqui, só dar uma boa noite aqui pro professor Lian, lá do Pará, professor Fernando, tá aqui, você conhece a professora Fernanda, né, Martim? Você já teve live com o professor Lian também, não teve ano passado? Acredito que sim, você conversou com ele no ano passado também, professor Lian lá do IF do Pará. Maravilha, vamos entrar no panga aqui. Então, são 5 estados hoje que estão regulamentados para a produção do panga, né? Sim, 5 estados. O panga está distribuído em mais estados, a gente sabe. Na verdade, do ponto de vista de distribuição geográfica, por ele está há muito tempo no país, via aquariofilia, ele está no Brasil todo, isso aí sem sombra de dúvida, né? Mas ele está hoje regulamentado em 5 estados. A associação tem dados, a ABC Panga tem dados de estados que não estão regulamentados. A falta de regulamentação é ruim porque também os números não aparecem. Muitas vezes as pessoas não querem aparecer, mas as pessoas estão experimentando. Então, isso é certo ou errado, mas isso, infelizmente, o próprio Estado faz isso, né? Nós temos mostrado para o Estado que isso é muito ruim. Vamos regulamentar isso logo, vamos dar clareza que pode e que não pode, porque aí promove dados melhores e a gente consegue elaborar políticas estaduais, que é tão importante para a atividade, para os produtores e para o meio ambiente, né? Desde quando que está no Brasil? O panga no mínimo 30 anos, como ornamental. É tempo, né? Não, tem já muito tempo. Porque ele é tido como tubarãozinho, então é um peixinho que estava no ornamental há muito tempo. Até que, recentemente, por uma coisa também, foi uma tentativa de segurar a importação do panga sem um motivo claro, e aí proibiram a entrada do panga no Brasil, do alevinho. Proibiram a entrada do panga. Mas ele já estava aqui, e aí começou a produção dele. E o interessante é que é aquilo que nós estávamos falando, né? Não é uma teoria, não é um achismo. É fato, as características da espécie são fantásticas. E eu posso falar isso com muita conhecimento de causa, porque a minha história traz isso. Nosso desafio há décadas atrás foi ir no Amazonas buscar, ir no Pantanal buscar reprodutor de caixara, de pintado, que na época era o grande sonho. A paixão nossa era produzir um bagre. Aliás, essa história finaliza no panga, até para as pessoas entenderem. A paixão nossa era produzir um bagre como pintado, porque tinha um grande mercado. Mas a gente tentava produzir
O Pintado, o Projeto Pacu era parceiro também, na época, parceiro. Pô, o Projeto Pacu era da turma nossa lá atrás, né? Eles estavam no Dos Pantanal. pioneiros, né? Eles estavam lá em Campo Grande, o Jaime, a família, o pai do Jaime, e a gente estava aqui. E eles estavam mais perto lá do Pantanal, e a gente tinha toda essa dificuldade de buscar lá. Mas eles parabenizam o trabalho que eles fizeram e a gente também foi buscar a reprodução do pintado puro. O pintado puro não conseguia reproduzir, não é que não conseguia reproduzir. Produzia ele e a larva era uma larva muito sensível, era um alevino muito sensível. Aí entendeu-se, vamos hibridar pintado com caixara. Aí surgiu um alevino um pouco mais, ele se alimentava de uma forma mais fácil e tinha um vigor híbrido. Então deu uma resposta melhor. Mas quando o produtor comprava, ainda arrastava a questão do canibalismo. Canibalismo alto, um peixe que dependia de proteína elevada, levava o custo do produtor. Aí surgiu a ideia da hibridação com o Jundiaí. Eu fui um dos pioneiros que fui no Rio Telespires, lá no Rio, confluente com o Rio São Benedito, buscar o Jundiá amazônico, né? O peixe-onça. E aí cruzava o Jundiá. Por que esse cruzamento? Tudo tinha um sentido, né? O Jundiá é onívoro. E cabeça onívoro, exato. Aí melhor ração. você cruzava um onívoro, cabeça pequena, com uma caixara, que a larva era melhor, dava o tal do pintado Amazônia, ou pintado ou Jundiara, outros nomes que colocaram. Aí os bagres deu um avanço, tanto é que avançou em função disso. Hoje o peixe mais produzido é essa hibridação. Mas a piscicultura, como ser uma atividade zootécnica, precisa de produtividade, de ganho, né? Eu fui um apaixonado, por exemplo, do pirarucu, Paulo. Eu fui buscar pirarucu quando nós saiu uma matéria nossa no Globo Rural, uma época de uma família, do trabalho nosso, e chamaram a gente para ir no Acre, dar uma palestra. E nós fomos lá e eu vi as pessoas tinham pirarucu no fundo da casa delas. E eu vi o pirarucu como um grande potencial em função da respiração aérea. Mas naquele momento era difícil de acreditar que podia se alimentar com ração. Naquele momento a dúvida era essa. Nós fomos lá, buscamos o pirarucu, certo ou errado, nós fizemos isso junto com a pesquisa, trouxemos para São Paulo e fizemos um trabalho aqui. Depois eu cheguei numa conclusão, pelo menos a nível de São Paulo, que nós tínhamos uma espécie com muita fragilidade no frio, extremamente frágil. Nós tínhamos um alevino extremamente caro, um alevino de 10, 15, 20 reais, isso é ainda um problema. E nós tínhamos um peixe que precisava comer ração carnívora. E aí o atrelo agora finaliza com panga, né? Por que panga? Aí nós desistimos da ideia do pirarucu em função dessas questões. E aí as pessoas, não estou condenando o pirarucu, e acho que essa questão de comparar um peixe com o outro, a gente não deve, são nichos de mercado. Cada um tem o seu mercado. O panga tem um mercado... E é só a piscicultura que tem isso, né, Martim? Só a piscicultura que tem não sei quantas espécies comerciais de água doce para poder ser desenvolvida aqui, né? É que no caso do bovino, você tem diversos cortes de carne no mesmo animal. No peixe, você tem espécies distintas para mercados distintos. E exatamente. O panga, o que veio do atrativo do panga? Poxa, quando nós começamos a ver 600 toneladas por hectare, é o que a gente via. Um animal que dava em torno de 40% de rendimento de carcaça. Ele se alimentava com 28% de proteína. Quem tem criação de peixe ou quem sabe que proteína é que é caro. Então nós estamos tem espécies. Porque o grande desafio nosso da aquicultura, lógico que é produzir pescado e proteína, mas mais ainda é levar uma proteína mais barata lá na ponta. O Martinho, como fazer isso com ração que está? Não, isso é um outro assunto, a gente pode até discutir isso mais adiante. Mas a questão é o grande desafio para a gente levar o nosso consumo peixe mais barato. Tanto é que o panga fez isso. Por que 550 mil toneladas de panga no Brasil? Lógico, é o filé, tem os seus atrativos ou defeitos, mas porque é barato, né? Esse é o grande. E matematicamente, então, resumidamente, de forma muito rápida, foi assim, essa foi a história que nos levou ao panga, mas a gente tem um conhecimento fantástico e uma história com diversas espécies nativas. Diversas espécies. A gente tem uma experiência fantástica. Tem uma empresa de tilápia e outras espécies nativas, nós temos uma tecnologia fantástica. Por que nós falamos com tanto entusiasmo do panga? Porque a gente vê essa característica zootécnica como um grande diferencial
para levar renda para o produtor. Exatamente isso aí que eu ia te perguntar, então, né? O diferencial do Panga para as outras espécies aí, né? Aproveitando esse gancho seu aí, principais aí seriam, o que você poderia elencar? Alta produtividade, assim, olha, se a gente pensar em 600 toneladas por hectare, é algo fantástico. É duvidoso até, porque... É um absurdo. Você falou É, uma palavra que sempre ficava martelando aqui na minha cabeça, 600 toneladas por hectare? Pelo amor de Deus, o que é isso? Que milagre é esse, né? o que acontece assim, você ainda, eu diria que você tem uma história também de assistência, né, de trabalhar nas federações, tá? Quando a gente É, faz assistência, não é assistência, é insistência. Você vai no produtor, você fala. É um, é isso um aí. parto, né, se eu colocar na cabeça do produtor. E isso ainda porque a nossa atividade ainda tem um benefício de você pegar um cara novo. Você pega no leite, É. então, pelo amor de Deus, o cara conta a história do bisavô dele. Eu fazia assim e assim eu vou continuar. No peixe, ainda você consegue construir, mas é um parto, é um parto. É. Quando você chega num produtor, onde que eu vou puxar do Panga? Você chega num produtor que está produzindo, por exemplo, 10 toneladas por hectare e você propõe produzir 200, um terço do que eu falei. Eu falei em 600. Exato. Produzir 200 toneladas é algo assustador. Quando você faz esse produtor, quando ele é vitorioso numa engorda, com baixo conhecimento tecnológico, produzir 200 toneladas por hectare, Paulo, é algo assustador e muito gratificante. Porque essa é uma das vantagens da espécie. As pessoas perguntam assim, nossa, dizem que o panga vive em qualquer qualidade, qualquer água. Nós precisamos entender, e principalmente as pessoas que vivem da aquicultura, sabem que água sem oxigênio é água podre, água morta. Isso aí, não existe animal que vive nisso. Nós temos o Panga, ele precisa de qualidade de água, sim. Mas como dar qualidade de água com 200 toneladas por hectare? É aí que entra a jogada. Para produzir 200 toneladas por hectare, não é simples só colocar 20 peixes por metro quadrado que vai proporcionar isso. Você tem que ter ou uma renovação suficiente para isso, ou você tem que ter Exato. parte da eração. Agora, a mágica é que e eu tenho vários casos aqui, o trabalho que nós estamos fazendo com a cooperativa, com a associação, está sendo Uhum. fantástico. A mágica é você pegar um produtor com um tanque de 2.000 metros quadrados, 20 dá 40 toneladas. Aí o produtor, 40. ele com alta produtividade dessa, um dia chove, entope a entrada d'água dele, ou se ele tem erador, o erador queimou, ele consegue, ao longo de uma semana, o Panga chega a dar para ele uma semana de tempo para que ele corrija. De Agora, garantia, entre aspas, assim, né? agora aquele produtor teimoso, aí também, é o que nós estamos falando, um milagre não existe. O produtor teimoso, É. que entupiu a entrada d'água, ou queimou o gerador, ele continua tratando, aí ele vai amargar prejuízos altíssimos, porque a espécie não vai. Só que assim, você tem uma semana te avisando, olha, me ajuda, olha, me ajuda. Isso é fantástico. E outra, você me perguntou em relação a outras espécies, assim, de bagres, consumir 28% de proteína, 28 a 30, que é o que a gente vai trabalhar. Existe um limite aí em termos de não abaixar muito o teor proteico para não ter muito acúmulo de gordura na carcaça, né? São Uhum. diversos assuntos que a gente vai falando, mas só para as pessoas entenderem. No Brasil, nós temos uma vantagem muito grande, porque a nossa matriz de base de produção de ração ela é muito ampla. Você vai no Vietnã, eles têm pouca disponibilidade de matéria-prima para formulação de ração. Nós aqui tem de farinha de mandioca o que você imaginar. Então, nós temos É, uma levedura de possibilidade muito cerveja grande. vira ração para peixe, é. Exatamente. E isso proporciona a possibilidade de formular rações com menor teor proteico, disso formulações sérias, né, com menor teor proteico, e que você ganhe do ponto de vista competitivo. Né? Mas assim, em suma, a respiração aérea, a precocidade que em 7 meses possibilitar 1,2 kg, isso é fantástico. E a nível de proteína de 28 a 30%. E outra coisa também, eu costumo dizer aqui,
está oscilando muito ainda o preço do alevino, mas o alevino do Panga hoje, já em determinadas épocas, volta a frisar, em determinadas épocas, é possível você negociar alevinos a 30 centavos, 25 centavos. É um alevino já competitivo. E possivelmente vai melhorar ainda mais esse preço à medida que a escala de produção aumentar. Maravilha. Pensando então na aquicultura familiar, né? De repente aquele cara que tem 1, 2 tanquinhos lá, ele tira um pouco ali para ele consumir mesmo e de repente ele fazer essa venda, né? De repente ele tem lá, tira um pouco para ele consumir, vende um pouco ali do que ele está produzindo também. O Panga, ele permite um policultivo, não permite, assim, de repente trabalhar com outras espécies, ele ter esse consumo, essa produção lá, é possível? Ele permite, mas eu não aconselho. Você parte do princípio que acontece, muito interessante isso, que a gente tem observado, que acontece em frango de granja, né? Em frango de granja, qualquer coisa que entra na granja, assusta, todo mundo, quem tem essa experiência, sabe que estressa os animais, uma série de coisas que acontecem. O Panga, os melhores resultados, nós temos observado onde é o cultivo somente dele. E aí tem um outro problema, porque quando você está operando com densidade de 20 kg por metro, ou seja, 200 toneladas por hectare, qualquer outra espécie que você colocar junto, não vai aguentar. Agora sim, olha, uma coisa que a gente tá vendo, e vai acontecer, isso é natural, porque é um processo de organização da cadeia produtiva, a grande futuro do Panga e da viabilidade para as famílias você pega um proprietário rural que tenha 10 alqueires, né? Se ele planta milho, se você fizer o milho como centro de custo em 10 alqueires, uma ideia, tá? A gente está só para um bate-papo aqui. Ele vai oferir com aquela plantação na área, por mais ou menos, vamos dar uma ideia, de 300 mil reais. Ou seja, ele plantou o milho dele aqui na região sudeste, colheu, pôs no bolso 300 mil bruto. Aí ele mora no sítio, ele resolve construir um tanque de 2.000 metros quadrados só, apenas 2.000 metros quadrados. E ele coloca nesses 2.000 metros quadrados 40 toneladas, que é perfeitamente possível. Isso eu garanto, e a gente tem N exemplos que tem dado certo. 40 toneladas. Hoje é o preço de 7,50. Vamos fazer ao preço de 7. Nós estamos falando em 280, arredondar 300. Ou seja, aquele pequeno produtor, Paulo, ele dobrou a produção, o volume financeiro da propriedade dele. O peixe não é uma coisinha lá no fundo, um negocinho que ele vai vender na feira. É algo tão interessante como a cultura do milho que ele vive ali há décadas. Essa é a informação que a gente está puxando. Como fazer isso? Não é fácil, é um processo, porque o volume de capital colocado debaixo d'água, a gente sabe financeiramente que isso são 7 meses. Mas nós estamos organizando tudo isso via cooperativa para dar esse apoio financeiro, né, ao pequeno produtor. Mas o importante é que puxar essas famílias através do interesse econômico, mostrando para elas, olha, algo a mais que ela vai fazer na propriedade e efetivamente ela vai ter um ganho, uma movimentação financeira gigantesca. Você deu exemplo, né, para um cara que de repente o centro financeiro da fazenda dele seria mesmo o milho, né, o centro comercial milho, e aí um tanque de 2.000 metros quadrados ele poderia chegar nesse ponto. Aí se a gente reduz, de repente, é um cara que tem lá, você falou de 10 alqueires, de repente é um cara que tem 2 alqueires, ele tira leite, ele faz um queijo, alguma coisa. Imagina para esse, né, a representatividade que, de repente, um tanque de 2.000 metros quadrados, que é, sei lá, 20 por 100, 40 por 50, olha o que poderia representar. Ah, não, mas ele não dá conta de fazer 20 por metro quadrado, beleza? Faz 5, né? Faz 8, faz alguma coisa, diminui, mas, de repente, ele passa essa atividade em um tanque, né? Você falou isso, mais ou menos 7 meses, quase um ciclo e meio aí, a cada 2 anos, né? Mas ele vai fazer aí 2 ciclos aí, mais ou menos assim, né? Alguma coisa assim, 2 ciclos e meio, né? Então, olha para esse cara, o que representa, de repente, no final de 1 ano, no final de 2 anos, ele ter tirado lá 2 ciclos, e isso entrar para ele e falar assim, rapaz, eu estou tirando muito mais aqui do que o leite que eu estou tirando aqui, do que o queijo que eu estou fazendo, do que, sei lá, alguma outra coisa que eu estou plantando, uma mandioca que eu estou plantando aqui, né?
É exatamente isso. A gente precisa tomar muito cuidado porque no dia a dia, né? Isso é uma coisa que eu tenho aqui na empresa, né, a gente tem enfrentado muito, porque a piscicultura é uma fronteira nova de produção de proteína, né? Nova porque se você pegar os dados de 1970 para cá, 1970 era assim, quase que irrisório, assim, era ilusão produzir peixe. Quando eu entrei, É, já final da década de 80, 89, 87, aqui na cidade nós éramos piada, né? Todo mundo ria, porque a gente passou por uma época muito difícil na plantação de algodão, e aí surgiu o peixe como uma alternativa, e nós éramos a piada da cidade, né? Tá aí maluco produzir peixe. Peixe tem no rio e de graça. Mas hoje o que a gente vê no peixe, que é uma atividade nova, a gente precisa ter uma responsabilidade, e eu falo muito para as pessoas, porque é uma atividade zootécnica e que deve ter seu centro de custo, tem que ter a sua viabilidade econômica muito discutida e representada, sob pena de a gente ter visto aí diversas pessoas que não deu certo. Perderam até patrimônios tá. com a atividade. E aí, o peixe não é um negócio legal, eu perdi com peixe, com panga ou sem panga. Mas o que a gente assiste é que as pessoas estão descoladas de um processo produtivo e como qualquer campo. Sabe o que eu costumo dizer de uma forma muito clara? É assim, a soja hoje é um negócio muito legal. Estão ganhando dinheiro com soja. Então, vamos plantar soja aqui, vamos plantar 5 alqueires de soja. Quebra! Puxa, mas os caras estão ganhando dinheiro, por que eu não vou ganhar com 5 alqueires? Porque não Mas, tem volume financeiro, não é, não é um núcleo da atividade. Então, o peixe, a gente precisa difundir isso para todos, né? O negócio é bom, isso. desde que feito da maneira bem feita. Agora, como toda atividade zootécnica, precisa ter produção com produtividade. É por isso que a gente está falando de panga, né? Produção em escala, Maravilha. né? E produzir com segurança. Exatamente. Você fala uma coisa que eu falo sempre nas lives aqui, nas maratonas, tudo que eu faço, que eu falo o seguinte, olha, você não vai ficar rico de uma hora para outra, não vai achando que é a coisa mais bonita do mundo, não, e que é simples e que é fácil, não. Porque o que acontece? Todo mundo que foi achando que era isso, né, que avançou na Lua como se fosse achando que era queijo, quebrou. E o pior de tudo, não é quebrar, o pior é sair falando mal da atividade. Uma atividade que a gente está aí, que é recente, que a gente luta, que a gente quer ponta de frente mesmo, difunde, briga, tenta fazer de tudo para poder aumentar consumo, aumentar a produção de maneira responsável, de maneira planejada. O cara que vai lá, investe 100 mil, 200 mil, 300 mil, de repente perde esse dinheiro, fala, porcaria de piscicultura, isso aqui não dá dinheiro para nada não, os caras estão mentindo, falando coisa aí, conversando. Mas por quê? Porque acha que é simples, né? Que, não, é igual aqui, ó. O pessoal que está assistindo aqui a live fala assim, nossa, ele coloca 20 panga por metro quadrado, eu vou colocar aqui para ver o que dá. Rapaz, se você não ter cuidado com o que você vai fazer aí, você não vai ter nem um quinto do resultado do que a gente está conversando aqui, né, Martim? Tudo tem que ser muito bem feito. A característica da espécie, ela aguenta desafios. Eu passei por uma provação no começo dessa história toda nossa, que numa discussão dentro da própria atividade sobre o panga libera ou não libera, ou apoia ou não apoia, em determinada reunião, ele estava sendo bem contestado por diversos produtores, questionando que eu era maluco, quando se viu, isso vai dar problema. Aí levantou um cidadão no Mato Grosso, o cidadão levou e falou assim, olha, se não fosse pessoas como você, Martinho, se não fosse pessoas como no seu trabalho, talvez nós não estaríamos produzindo soja hoje, como nós estamos produzindo no Mato Grosso, pessoas que tiveram coragem de levar. Mas essas pessoas que levaram a soja para lá, não levaram porque a soja eu acharam, levaram porque a soja tem características e se não plantada da maneira correta, se não conduzida da maneira correta, se não for a variedade certa, se não for adubado, se não usar o defensivo, não vai. Então é o que você está bem colocando aí. A espécie suporta desafios, a espécie tem um potencial fantástico, mas mesmo assim, ela precisa de qualidade de água, ela precisa de uma ração boa, ela precisa se contextualizar dentro de um projeto que, se fugir disso, o prejuízo é assustador. Talvez mais do que em outras espécies, porque o volume é maior, né?
Mas Verdade. se quiser dar uma olhada e o pessoal responder algumas perguntas, eu estou disponível. Tá rolando muitas perguntas aqui. Vamos começar aqui. Falando de resultado, pessoal aqui lá do Pará tá perguntando aqui. Ele está trabalhando com um tanque de lona de 30 metros cúbicos, 2,5 toneladas em 10 meses. Está perguntando se tá bom. 30 metros, 30 metros cúbicos, 10 toneladas de peixe. 2,5 toneladas de peixe, perdão. 20 daria 600, né? 20 toneladas daria 600. Então ele está colocando... Porque o grande desafio, 60 peixes por metro cúbico, a gente tem visto e não viu problema em relação à espécie. O fato da característica da anatomia, ou ambiência da espécie. Quais os problemas que a gente tem visto? É problema de qualidade de água. Por exemplo, você coloca um tanque circular e aí uma densidade alta dessa e o teu filtro não dá conta de retirar os metabólicos, aí sim. Então o problema não é o peixe, sim a característica do projeto. Isso eu tenho visto muito problema. O projeto em si não suporta metabolizar ou retirar isso. Se o projeto é bom, por exemplo, eu estou achando que tá, se ele tiver ele está em recirculação, tá legal, viu? 2 toneladas e 30 metros. Ele falou tanque suspenso, mas ele não falou se é recirculação, não. Provavelmente vai ser, não sei, né? De repente, se ele aparecer de novo aqui, a gente passa. Se for água de passagem, daria para chegar nos 60 tranquilo. Lógico que eu não aconselho isso do dia para a noite, porque ele precisa treinar a equipe dele, ele precisa treinar né? Isso é um processo, né? 60 quilos por metro é um processo para ele chegar lá, mas perfeitamente possível. Maravilha. A professora Fernanda falou que interessante você falar que em épocas do ano tá lá 70, 80 centavos, 60 centavos, Olivino, acho que era isso que você colocou? Porque aqui em Goiás o preço estava acima de 1,60 na unidade. Isso daí a gente vê, acontece, isso é natural de uma cadeia também, produtiva, né, que está se formando, né? Isso é natural. Olha só, nós estamos falando de 25 centavos, até de 20 centavos para 1,60. Então isso aí é natural, né? É um processo de ajuste, porque muitas vezes a pessoa quer experimentar o peixe, pede 1000 peixinhos numa região muito longe. Aí a pessoa, eu, por exemplo, não atendo. Aí alguém que vai levar isso, eles cobram um valor para poder justificar o transporte. Né? Depende, né? Tudo depende, não tem jeito, né? Há casos e casos aqui, né? Vamos lá, aqui a Bionatural está perguntando, o panga é um peixe indicado para quem vai começar na piscicultura? Sim, inclusive essa é uma das características mais bonitas que nós vimos. Pessoas que não tinham experiência nenhuma no peixe, zero de experiência no peixe, tiveram um sucesso. E um sucesso contínuo. Já estão aí no seu segundo ou terceiro lote, com densidades de 20 kg por metro, que a gente que está há mais tempo na piscicultura sabe que isso para um iniciante, por exemplo, hoje se você pegar uma pessoa que está iniciando, se ela te falar assim, olha, eu quero colocar 6 tilápias por metro, você fala, não, calma, vamos devagar, porque... mas é possível, Martim? Perfeitamente possível. O pessoal no Paraná tira 7, 8, 9. Mas uma estrutura tecnológica, né, de assessoria, de ração, de monitoramento, de infraestrutura, e o Panga não. Você consegue entrar com uma infraestrutura menor, não precisa de gerador, você consegue tirar isso. Você tem várias coisas que você consegue ter, vai ter falhas do processo e a espécie vai te falar para você, olha, me socorre. Aí você consegue ter a produção. Seu Wellington Prado, que ele é de Jataí, produz lá em São Simão, Paranaiguara, está perguntando aqui, ó, no tanque elevado, quantos quilos por metro cúbico no sistema de RAS poderia criar com panga? Você falou aí mais ou menos 60, é o que chega? Vai menos um pouquinho. Quilo, a espécie em si tolera, tá? Aí eu preciso dizer se o sistema dele, aquela história que nós estávamos comentando, se o sistema vai suportar, né? Eu defendo, a grande ideia minha no Panga é viveiros com renovação. Aí você vai falar assim, pode falar assim, Martinho, poxa vida, mas problema de água a gente tem, nós não vamos precisar.
Nós estamos sofrendo nesse momento por um problema de água, que nossa matéria-prima, como criação de peixe, não é o peixe, é a água. Nosso maior tesouro é a água. A atividade mais impactada com água somos nós, em qualidade e em quantidade. Mas eu ouso dizer o seguinte, tem muita água disponível e dá para nós produzirmos muito panga com água disponível em viveiros pequenos. Eu sou da opinião, assim, otimizar isso. Os outros sistemas são fantásticos, é possível produzir em caixas circulares, em outros modelos, mas assim, não é até muito a minha expertise. Eu não sei, eu sei te dizer de forma muito clara. 60 quilos por metro quadrado, por metro cúbico perfeito, só tome cuidado com a qualidade de água que o teu sistema vai conseguir suportar. Porque a carga é alta. Maravilha. 60 quilos por metro não é pouco peixe. É verdade. Aqui o Trutos Alevinos perguntando aqui, como é que é o comércio final do panga? É apenas indústria? Então, o panga é um peixe destinado basicamente à obtenção de filé, tá? Os casos na pesca não são de muitos sucessos. É um peixe que se alimenta de alimento sólido, ele come ração. A carpa cabeça grande, por exemplo, é um animal que filtrador, e mesmo assim nos pesque-pagues é um sucesso. Eu sempre desenhei o panga e tive a ideia de direcioná-lo para a indústria. Acho que esse vai ser o grande negócio, negócio de volumes assustadores e de grandes oportunidades para todos nós. Agora, a indústria hoje ela está se consolidando, porque assim nós estamos vivendo num momento que a indústria está esperando ter uma produção confortável para que ela entre. A nossa produção ainda ela é inconstante, é natural. A legalização, a regulamentação do processo é muito recente, né? Mas os nossos números, as regulamentações de outros estados estão crescendo e o caminho que nós estamos fazendo, e essa é a grande sacada, como nós vamos enfrentar, alguém poderia perguntar aí, o panga no preço que está importado. A nossa grande... Uma das perguntas que eu tinha para te fazer aqui daqui a pouquinho, mas pode falar aí. A grande sacada é oferecer o produto fresco e inteiro, ou filé fresco. Aí, como diz, eu quero ver os vietnamitas colocar o peixe fresco aqui no Brasil. Peixe fresco aqui, né? O brasileiro é um artista, né? A gente não foge à regra. Nós pensamos nisso, mas vai ficar nisso até quando? Até a gente criar corpo. Que isso é uma guerra. Né? A gente vê da China, isso é uma guerra. Nós vivemos uma guerra comercial. E ela não é nada, ela é salutar, faz parte do... Eles querendo vender aqui e nós queremos vender lá, né? Agora, nós temos condições de ser eficientes, transformar a nossa soja que está indo para lá em proteína aqui, nós temos condição, e dominar o nosso mercado e, quem sabe, num futuro muito perto aí, abastecer Estados Unidos, Europa e até mesmo a China. Não duvido disso, né? Também não. A Júnia Tavares aqui falou sobre a legislação do Tocantins. Foi o primeiro assunto que a gente tratou aqui, Júnia. No comecinho da live a gente falou da Lei 3825 de setembro de 2021 aqui, onde o Tocantins foi o quinto estado a dispor sobre a criação do panga, né, aqui no Brasil. A professora Fernanda falando, olha que a tilápia é bem rústica e o panga consegue sobressair. Aí eu acho que tem um amigo seu aqui, ó, o Edson Donizete, tá falando, eu quero o nosso panga por 25 centavos, viu, Martim? Já tá te falando aí. Falou que ele já tá salvo aqui, o meu panga agora é de 25 centavos agora, a unidade. Cobrança ao vivo, hein? Cobrança ao vivo aqui. Aqui o Mateusão aqui dá boa noite pra ele também aqui. Peraí que desceu a coisa aqui. Que ele lembra na Aquishow de 2019, você falando do potencial da espécie, que era uma novidade, pelo menos para ele, como estudante. Parabéns, te dando os parabéns pelos objetivos alcançados aí, ó. Obrigado. Todo mundo acompanhando aí. A Dair Alves aqui, ó. Boa noite, Paulo e Martim. Qual seria a melhor temperatura para o panga ou se ele adapta bem à nossa temperatura aqui? De onde ele é? Aqui é a Dair Alves. Aqui só tá o nome aqui, Dair Alves. Não tá falando de onde que é, não. Como é que é a questão da temperatura?
uma coisa interessante para quem está na atividade de piscicultura já há mais tempo é assim. Nós sabemos que quanto mais maior existe, lógico, conforto térmico para todas as espécies. Mas você quer uma coisa boa, é ter mais temperatura, porque a resposta do metabolismo, como o peixe é psilotérmico, a resposta é maior do animal. Porém, em determinadas temperaturas, alguns animais passam a sofrer. Por quê? Porque o nível de oxigênio na água, todo mundo sabe que é menor em águas mais quentes, né? Então você tem. No Panga é o contrário. Se você tem uma temperatura maior, mesmo que há um nível menor de oxigênio na água, a resposta do animal é legal. Então, assim, para os paulistas, para nós aqui, para a região sudeste, vamos falar assim, nós temos um limitante que, em alguns meses do ano, nós chegamos a temperaturas aí de 15, 14 graus a água. Esse ano, por exemplo, nós pegamos diversas geadas, geadas de século, né? E aí... Esse ano, então, nossa senhora, é E verdade. o peixe aguentou. O peixe aguentou. Isso é muito bom. Foi uma aprovação fantástica que nós tivemos. Mas, se nós pensarmos em o que seria ideal, de 26 graus para cima, nós estamos numa faixa muito legal. 26, 27, 28, 29, 30, até mais, porque a resposta que ele vai te dar, mesmo em águas muito quentes, com um oxigênio mais baixo, é uma resposta legal. Eu vi uma pergunta aí, o pessoal estava questionando como é que é o oxigênio, né? Só para o pessoal É entender. bem essa próxima aqui, bem isso aí mesmo. Qual que seria o oxigênio mínimo para o Panga, né? Que o pessoal E com entende. esse segredo dele da respiração aérea aí. Aí o que acontece. Quando você tem, esse é um animal de que quanto menor a taxa de oxigênio na água, maior é a frequência que ele vai à superfície. Então, Ah, que legal. se você pegar, por exemplo, as pessoas perguntam, Martinho, eu posso transportar o Panga sem oxigênio? Pode, sem oxigênio. Só que se você tiver uma densidade alta, ele vai subir uma frequência tão alta que vai ficar esfolando um peixe no outro, quer dizer, vai provocar outra situação. O peixe não vai morrer ali, mas vai condicionar um outro problema. Na engorda é a mesma coisa. Se você não manter um nível legal, um nível de produção normal, 2, 3 miligramas, 4 miligramas, o que vai acontecer? Ele não vai morrer por causa disso, mas a frequência que ele sobe é maior. Então, é interessante administrar essa teor de oxigênio, até porque com oxigênios nesses níveis, você vai ter condição de ter uma água de uma melhor qualidade, você vai ter vida na água, né? Porque se você baixar muito ou zerar o oxigênio por muito tempo, há uma morte súbita de todas as algas, a gente sabe disso, né? Todo mundo. E aí você há um desbalanceio na própria qualidade da água. Enfim, quanto menor o volume de oxigênio, maior é a frequência que o animal vai à superfície. Maravilha. Só repetindo aqui para o Dantas, lá da Bahia, aqui, quais são os estados que já têm regulamentação para o Panga, os 5 estados? Nós estamos, inicialmente foi São Paulo, Rio Grande do Norte, posteriormente, depois Sergipe, Ceará e agora recentemente Tocantins. Tem vários estados aí que estão em vias de trabalho para a regulamentação. Tá. Aqui tem uma pergunta do seu Wellington aqui também, para tanque-rede. Até semana passada eu escutei que disse que ele vai muito bem em tanque-rede, assim, mas algum pessoal que foi trabalhando. Mas ele está perguntando aqui se tanque de 6x6x6. A gente não que dá para fazer por método? Tem alguma coisa? A gente tem que falar para o pessoal assim, que pedir para o pessoal não colocar ele no tanque-rede, porque é um grande problema que a gente tem. Eu sei que posso falar isso para vocês, mas não teria viabilidade econômica. Assim, se você tem um viveiro e vai colocar ele no tanque-rede, pode colocar até 120 kg por metro, 100 até 150 kg por metro cúbico, e com a vantagem, falar, mas não está tão distante da tilápia, porque tem casos de tilápia que você põe isso. Mas a vantagem é que, se faltar oxigênio, ele aguenta. Eu tenho casos que pessoas onde um viveiro escavado, que é cava de argila, é um viveiro que construído de forma irregular, mas não tem acesso a rios, não é um barramento, aí a pessoa coloca a gaiola nesses viveiros.
e aí sim cria o Panga na gaiola. Agora, assim, eu queria deixar registrado para a gente não colocar em usinas hidrelétricas, assim, que São Paulo lançou essa ideia do Panga, né? Regulamentou. E o condicionante nosso com o meio ambiente foi não criar o Panga em barramento, porque o barramento, a possibilidade de estourar em uma grande chuva é maior, e aí o animal ir para o rio, e não criar em gaiola, Paulo. Essa é a... Mas zootecnicamente, o animal é perfeito para gaiola, viu? Dá uma resposta fantástica. Maravilha. O pessoal está perguntando aqui onde é que encontra levinos, e o Elson de Jesus está falando aqui, lá no Pará, eles compram do Maranhão, tá pagando mais ou menos 50 centavos. Precisar de alevino, liga pro Martim, não é isso? A gente tem uma sazonalidade aqui na nossa região, né? Mas a gente, dentro do possível, consegue atender as pessoas. Uma coisa interessante desse negócio do alevino, que durante o processo de regulamentação as pessoas falaram, você está fazendo isso porque você vai vender alevino. Eu falo, poxa vida, o alevino é a menor parte de um grande negócio, de uma cadeia produtiva chamada produção de carne em grande escala. Nós não temos noção de quantos bilhões pode ter inserido nesse negócio e a gente não tem patente disso. Não é só nós. Tanto é que hoje você tem mais produtores, você tem produtores em outros estados, né? Então, bem, talvez nós estamos com um grau tecnológico mais avançado, é natural isso, a gente tem uma situação um pouco diferenciada, mas tem vários produtores produzindo e no Brasil. Você vê o pessoal do Rio Grande do lado comprando do Maranhão, tem o pessoal no Piauí, tem o pessoal no Rio Grande do Norte, tem o pessoal do Sergipe produzindo, né? Mas, enfim, o alevino ainda, isso é uma mensagem que eu queria dar para finalizar esse assunto. O alevino ainda, existe ainda uma certa escassez, é natural de uma atividade que está se consolidando. Ninguém vai produzir um monte de alevino e ficar esperando o mercado. É natural, as coisas vai ter momentos que vai disparar e vai faltar alevino, outro vai sobrar alevino, isso é natural, né? A cadeia produtiva que a tilápia foi assim, e o Panga não vai ser diferente, né? Com certeza. Boa noite, professor Luiz Airosa aí, tá com a gente aí, dando boa noite aí também para você. Doutor Luiz. Só as autoridades. Que o Elson é lá de Parauapebas, lá no Pará. Parauapebas. Deixa eu ver aqui. Existe... Ó, olha aqui, o Matheus está mandando uma pergunta bacana aqui. Ó. Ele está no Vale do Ribeira, São Paulo, e lá tem o Clarias, né, o bagre africano aqui, espécie similar ao Panga. Existe um preconceito muito grande do consumidor com a carne do Clarias. Por acaso o Panga ele tem esse mesmo preconceito sobre a cor da carne dele, alguma coisa assim? Então, a gente, inclusive, aí tem o Flavinho, que foi um grande parceiro nosso lá no Vale do Ribeira. O Flavinho, que é da associação do Clarias, nos ajudou muito nesse ordenamento do Panga. E não só do Panga, porque aqui no estado de São Paulo a gente regulamentou várias espécies, né? Porque isso aí, na verdade, é uma bagunça a nível nacional, inclusive levar uma mensagem para todos aí. Nós estamos fazendo um trabalho de trazer mais para uma realidade, modernizar a Instrução Normativa 145 do IBAMA, que é a que regulamenta a nível nacional as espécies. As espécies todas. Ela tá defasada, eu sou um crítico nela, e ela está, além de estar totalmente defasada, quando ela foi elaborada distante da realidade do momento que eu convivi na época. Eu recebi ela em 1998. E aí, ela é de 98, acho que a última alteração foi em 2013, se eu não estiver enganado, alguma coisa assim. Mas fizeram uma alteraçãozinha, deram uma remendadinha, aí colocaram... Só uma remenda. Essas coisas que não pode, a gente precisa ouvir o que está acontecendo lá na ponta. Esse é um drama desse país, né? Decisões são tomadas e lá na ponta a gente não escuta as pessoas efetivamente envolvidas. Aí depois a gente escuta, a lei não pegou, isso aí não deu certo. Mas lógico que não dá certo. Se não houver concordância com quem está lá na ponta, as coisas não funcionam. Então nós queremos, junto com os órgãos ambientais, junto com os responsáveis, a SAP tem, o Dr. Maurício tem nos ajudado muito, o Bruno, a gente, até o Jorge Seif, que tem feito um trabalho fantástico, está nos apoiando. Aliás, diga-se de passagem, foi o primeiro secretário que nos ouviu, que eu já venho falando desse negócio faz tempo,
Aí bate na porta lá, esse rapaz é louco. Não, não é louco, é que nós nunca fomos ouvidos, né? Aí nós tivemos que mostrar Exato. que agora a gente está num trabalho legal em Brasília para regulamentar isso tudo. Mas ele fala muito, aí eu acabo até me perdendo um pouco. Você me perguntou um negócio interessante Deixa, agora há pouco. deixa eu voltar. Peraí. Calma aí, que. É muitos Deixa eu assuntos, voltar. é muitas Foi informações. aqui. Deixa eu voltar aqui que desceu muito aqui. Peraí. Mas Ah, vamos não, lá, era vamos lá. do preconceito da carne do Clares pro Panga, Ah, foi isso. me perdoa, me perdoa. Olha onde a gente foi. E foi falar do Flavinho, a gente foi. Mas uma coisa importante que aconteceu na discussão do Clares é que quando o Claras veio no Brasil, e eu participei disso também, na década de 90, que o Claras veio, inclusive foi uma polêmica gigantesca, porque o peixe tinha aquele problema de andar. Zootecnicamente, o Claras tinha um trabalho fantástico, mas mercadologicamente ele não tinha um mercado aberto já. Era uma Sim. teoria, era um trabalho que ia ser feito. Diferente do Panga. O Panga, nós temos um mercado consolidado, a gente falou isso agora há pouco. Então, o Claras, eu acho que ele vai ocupar seu espaço, tem o seu espaço garantido. Hoje ele já é um peixe produzido, mas assim, se você me perguntar, tanto é que eu parei com o Claras, não porque eu condeno a espécie, porque a gente vai estar, a aposta nossa nessa macro cadeia produtiva chamada produção de proteínas em grandes escalas, a gente acredita que o Panga vai ocupar isso. Não é porque o Martinho acha, não, ou a nossa associação, a nossa cooperativa. Porque nós, só para você ter uma ideia, nós já hoje importamos 50 mil toneladas, que representa ao em torno de 150, 170 mil toneladas de peixe. Para você ter 50 mil toneladas, nós consumimos, na verdade, 170 mil toneladas. É algo assustador. Né? Comparado com o que nós temos de tilápia hoje, todo o trabalho que a gente fez, tilápia está o quê? 450 mil? Passando de 450? Vai chegar. Né? Passando. Quase, Então, exatamente. você viu um peixe que nós importamos, que todo mundo desce além, fala mal, nós estamos exportando 170 toneladas. Então, tá aí todo o meu apoio aos produtores de Claras, né? Estamos juntos, eu acho que a gente precisa estar junto com uma associação, com uma atividade. Mas, assim, o Panga, ele tem um mercado já consolidado, eu acho que ninguém segura, não segura mais, tá? Conversão alimentar do Panga. 1,5, 1,6, eu acho que isso deve melhorar, porque a matriz, quando nós falamos sobre isso já, a matriz nossa para a produção de ração ela é muito mais ampla do que o Vietnã. As pessoas, uma coisa interessante que aconteceu, durante esse processo do Panga, eu fui muito criticado, nosso grupo, porque, poxa, você vai trazer, precisa de investir em pesquisa, você vai trazer um bicho lá de fora que não precisa de pesquisa? Não, pessoal, tem muita coisa para pesquisar, mas muito trabalho para fazer. Daí um exemplo, nós podemos melhorar a conversão alimentar simplesmente alterando as nossas matrizes de produção da formulação de ração. E não tem, nós não fizemos essa pesquisa ainda. As coisas tem muita coisa para fazer, muitas pesquisas, eu creio que... E outra coisa, hein? Se nós diminuirmos de 1,5 para 1,4, é um ganho gigantesco. 1/10 nessa brincadeira aí é algo assustador. Proteína de 30 para 29, de 29 para 30, é um ganho assustador do ponto de vista financeiro. É volume, né? A gente pensa lá na frente, é no volume, não é nesse percentual que pode parecer que é mínimo. 1% vai dar diferença. Rapaz, vem 1% dentro de um frigorífico de rendimento de filé, por exemplo. O que dá isso aí lá dentro, né? No final de um ciclo, 2. Então é muita coisa. Aqui tem uma pergunta aqui bacana. Por que a carne fica amarelada? No caso da carne do Panga do Brasil amarelada e a do Vietnã é branca. É proteína da ração, alguma coisa? Existe uma formulação diferente, ingredientes diferentes que é feito lá. Nossa lógica, nossa matriz aqui é a utilização de milho, ou subprodutos de milho, ou outros subprodutos que carregam carotenoides, e isso aí gera uma carcaça mais... Porque também é uma característica dos bagres. O pintado a gente tinha esse problema também. O pessoal questionava muito o pintado. Porque tinha o pintado nativo e tinha o pintado de cativeiro. E aí tinha o problema da carne um pouco amarelada. Assim, isso daí eu não vejo como problema, já existem soluções para isso.
mas essas soluções estão entrando e ela precisa ganhar escala para poder criar viabilidade para quem está ofertando a solução e para quem está comprando. Parece brincadeira isso tudo, mas é natural da construção dessa cadeia produtiva. As indústrias só vão entrar na medida de que, olha, agora tem algo acontecendo de volume. E os produtores só vão comprar à medida que tiver preço ou competitividade, né? Mas não vejo problema. As pessoas também me perguntam assim, mas lá no Vietnã sofre o processo de lavagem, tem um banho. Com certeza tem alguma coisa. Agora, o Ministério da Agricultura aprova o que acontece lá, né? Então, nós temos uma carta na manga que nós temos que buscar isso. Eu creio que o que está acontecendo lá é perfeitamente possível a gente fazer aqui. Porque se está acontecendo lá, agora, o que nós não podemos sair descolar da realidade é que, outro dia me questionaram o seguinte, Martinho, vamos proibir a importação do panga do Brasil? É perfeitamente possível a gente discutir isso. Mas como a gente vai levantar uma bandeira dessa hoje, sendo que nossa produção é irrisória, né? Nós não vamos abrir nem a primeira porta, né? Então, tudo é uma questão de força, é uma questão de organização. E o primeiro passo nosso é ter produção. Mas, só para deixar bem clara a resposta aí, é possível produzir um panga. Aliás, 3 tipos de panga nós vamos conseguir produzir no Brasil. O claro, que é o branco, esse é um pouco avermelhado, um pouco, e um salmonado, tá? Provavelmente vai ter essas três, porque ele também tem essa característica de pegar uma coloração mais salmonada. Então aí, vamos dizer, né? Ao gosto do freguês, né? Gosto do freguês, exatamente. Maravilha. Aqui o Elias, médico veterinário, está falando aqui, ó. Eu te perguntei do policultivo, você falou que não é recomendado pela densidade alta, né? Aqui ele está perguntando, e se for uma baixa densidade ou média densidade, seria? Talvez poderia fazer o policultivo? Dá para fazer, mas a resposta que a gente tem visto não é interessante. A característica da espécie, ele é um peixe que gosta de adensar, de cardume. Interessantíssimo isso. Você põe uma densidade mais baixa, ele vem comer mais baixa, ele vem comer mais lento. Então ele gosta desse adensamento, faz parte da característica. E aonde tem outra... Não sei o que foi que caiu aqui tudo aqui a internet, não sei. Do nada o Instagram encerrou a live aqui. Estão boicotando o panga aí já. Estão boicotando o panga até no Instagram, pelo amor de Deus. Já não basta a gente ter que romper tantas fronteiras aí, né, o Martim, para poder fazer o negócio acontecer. Agora até o Instagram que tá querendo derrubar aqui a conversa do panga, tá meio enrolado mesmo. Haja braço para poder lutar, hein? E eu costumo andar com um bonezinho do Brasil, né? A bandeira do Brasil. Eu nem pus ele agora, porque senão eles achar que nós é viés político. Aí quis derrubar. Já pensou? Se tivesse com o boné do Brasil aí, tava enrolado mesmo aí, que dá uma coisa aí. O Elisa até voltou. Puxa vida, bem na minha pergunta, mas vamos lá. Continua na dele aí, dessa parte você estava falando da resposta do peixe, né? Que ele estava em cardume, essas coisas, até que caiu aqui. Do policultivo, quando então, ele está em baixa densidade. Eu não aconselho, tá? Mas ele vai criar, tá? Mas não aconselho. Resumindo, eu não aconselho. Provavelmente, a resposta no desenvolvimento do animal vai ser bem menor, tá? Então, se ele ver que o peixe não cresceu, ou cresceu desuniforme, provavelmente a resposta vai estar na presença de outras espécies. Isso é o que a gente tem observado. Tá certo. Peso de abate? 1,2 kg é um bom peso. 7 meses, 1,2 kg é um bom peso de equilíbrio para o produtor e é interessante para a indústria. Porque nós estamos falando aí que vai dar 2 filés, dois filés de bom tamanho. Ele entra com que tamanho para engorda, então? Então, nós temos hoje, o que está sendo feito é um trabalho de 1 grama, 5 gramas. Mas é porque toda a cadeia produtiva está se organizando, mas a tendência é que esse peixe vai ser colocado com 30, 50 gramas. Aliás, aí é um outro diferencial. Produzir esse juvenil de 30, 50 gramas é muito mais fácil do que a tilápia, por exemplo. Não estou denegrindo a tilápia, nós estamos só comparando. Né? Sou produtor também de tilápia. As pessoas não estão dizendo
Sou produtor de lábio. A gente só está comparando em termos de... Porque tudo é uma questão de competitividade, né? Então, a Exato, produção exato. do Panga em um juvenil de 50 gramas é relativamente muito mais simples e fácil. E a tendência é essa, ele entrar com 50 gramas, 60 gramas, e aí provavelmente nós vamos ter um cultivo com 5 meses. Isso para o produtor vai ser muito bom. Puxa vida, hein? 5 meses, rapaz. Mais de 2 ciclos por ano aí, já pensou? Que beleza, hein? Aqui na nossa região, a gente vai depender do ano da situação, por causa do inverno. Mas no Nordeste, Sim, isso vai ser um estouro, viu? Aí, lógico que no Nordeste a gente tem a questão de água, mas a gente tem a questão de sim. área. Nós é só um modelo. Talvez não trabalhar com 200 toneladas por hectare, mas se você trabalhar no Nordeste hoje com 8 a 9 peixes por metro quadrado, ou seja, uma conta simples, 80 toneladas por hectare, você transforma a vida de muita gente, né? Com a baixa renovação. Maravilha. Show de bola. Teve uma pergunta, a hora que caiu, eu estava preparando, a hora que você terminasse essa daí. Rendimento de filé dele, como é que tá? Essa é Você uma estava questão, até falando que dava 2 filés ali, como é que é? essa é uma questão interessante. Nós temos, na questão de filé, uma variação muito grande, porque está atrelada à qualidade. Tá? Quanto Ah, maior o rendimento do filé, o maior o aproveitamento, menor é a qualidade. Mas o que é isso, Martim? Os bagres são animais que têm gordura na sua carcaça. É característica, não só do panga, dos outros bagres também. E aí, se você quer aproveitar 45 ou mais, aí você traz um filé com uma condição mais de gordura. Um filé interessante, de qualidade, que vai ser o futuro, vai ser em torno de 38% a 42%. Tá? Vamos pôr uma média de 40% de aproveitamento, que é um número interessante. maravilha. Pensando nesse tanque de 2.000 metros quadrados, eu tendo aí essa densidade aí de 20, talvez, peixes aí por metro quadrado aí, que é um custo de produção, assim, que você está vendo aí que os cooperados estão fazendo? Como é que está isso aí para eles? O grande problema que nós estamos enfrentando foi essa gigantesca alta aí dos insumos, né? Todo mundo está sofrendo e nós temos aqui produtores com dificuldade para ter acesso a uma ração de R$ 3 o quilo, que seria R$ 75 um saco de ração. Não é qualquer um que tem acesso a isso. Mas em se tratando disso, de uma conversão de 1,5, que também precisa ser um bom trabalho de 1,5, eu tenho casos, isso é muito interessante, e não menosprezando a mão de obra, mas assim, produtores rurais que moram na propriedade, aqueles produtores mais simples, e eles realizam o trato, o sucesso em uniformidade do lote, em sucesso de boa conversão, e aí se aproxima de 1,5. Então, se nós fizermos de 1,5, só para a gente fazer uma conta simplória aqui, a 3 nós estamos falando em 4,50. Se nós colocarmos um alevino aí, vamos pôr um alevino a 40 centavos, né? Vamos pôr 50 centavos para a gente fazer uma conta. 4,50 com 50, nós estamos falando em Cinco 5 reais. reais. Hoje, o mercado que nós temos hoje, que é o grande parceiro nosso, que é o Grupo Pão de Açúcar, que a gente tem a agradecer o trabalho que o Pão de Açúcar fez, a abertura com o Pão de Açúcar, com coragem, Paulo e nossos ouvintes, aí, de colocar o Panga na gôndola, em um momento em que ninguém achava que era loucura, o Pão de Açúcar abriu as portas para nós, vai ficar para a história nossa, é um grande parceiro. Ele está pagando 7,50 e fazendo um trabalho de abertura de mercado. Então, 7,50 para esse produtor que ele mesmo trata. Esse produtor que não depende de bomba. Esse produtor que tem no sítio outras atividades que o peixe não é o centro de custo. Isso fique bem falado. O peixe não é o centro, o peixe é algo a mais. Ele produzindo aí suas 20 toneladas de peixe, ele consegue oferir aí, no mínimo uns R$ 2 por quilo. Tá? R$ 2 por quilo. 20 toneladas, nós estamos falando em R$ 40 mil a mais para esse produtor, para esse pequeno produtor. Se nós dividirmos isso em 7 meses, nós estamos falando em pouco mais de R$ 6 mil, pouco menos, né, de 6, 7,42, pouco menos de R$ 6 mil. Mas transforma a vida de muita gente. Porque são R$ 6 mil a mais para um pequeno produtor.
Ah, mas eu, Martim, eu sou empresário, eu quero investir. Então você precisa pensar em produzir 100, 200, 300 toneladas. Você vai montar um negócio, uma grande fazenda. Né, não faça menos do que isso. E esse é um grande problema da piscicultura. Para se ganhar dinheiro como empresarial, nós precisamos de volume. Né? Nós temos um modelo que é do pequeno produtor, é aquele cidadão que ele vai lá tratar do peixe 4 horas da tarde, ele cuida, ele não tem funcionário para isso, porque senão não paga, a coisa não se paga, né, Paulo? É verdade. Aqui a Sandra Santos está lá no Pernambuco, é consultora em piscicultura e foi aluna nossa aqui já, está perguntando aqui. E a pergunta é boa, para você até já respondeu em algum pedaço aqui assim do nossa conversa, mas só para reforçar, né? Ela perguntou, a ração do panga é a mesma que a tilápia come? Na verdade tem um pontinho de diferencial, né? Que é vamos dizer assim, ele pode comer uma ração com menor teor de proteína ainda do que a tilápia, né, Martim? Hoje, essa foi a grande estratégia nossa. Quando você vai no mercado, quando você sai do que está, de um script no mercado, você vai criar uma outra espécie, por exemplo, aí se você exigir do produtor que ele busque uma ração que não está instituída no mercado, provavelmente ele vai pagar mais caro essa ração. O que o Banga fez que foi muito legal? Ele aceitou a ração da tilápia, que não é específica para ele. Mas ele aceitou a ração, que já está institucionalizada lá. A ração de tilápia você acha em qualquer lugar. E aí nós trouxemos o modelo da tilápia para o Panga. Agora ele está ganhando corpo, isso é natural. Já existem fábricas de rações a Guarabi, se não me engano, lá na região, lá no Nordeste, já está especializando em rações para Panga. Aqui o Amaral aqui, a Âmbar Amaral está fazendo um trabalho com ração de Panga. Se não me engano, a Eviales agora, a antiga Socil, também está fazendo um trabalho com Panga. Então, isso é uma questão. Aí já estamos chamando a atenção das indústrias que estão destinando produtos específicos para o Panga. Lógico que, como o volume é menor, as indústrias oferecem um preço um pouco mais alto ainda. Então, é natural. Aí muita gente não compra, então usa ainda da tilápia. Mas, assim, há um futuro ainda para se determinar uma ração perfeita para a nossa situação no Panga. Há um trabalho ainda. Nos próximos 2, 3 anos nós vamos ter isso. Maravilha. Vamos fazer mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar e aí eu faço mais um comentário com você a respeito do Panga aqui, então. Alguma doença em específico que pode se tornar um desafio para o Panga aqui no Brasil? Ou assim como as outras espécies, é essa questão de cuidado, de prevenção? Questão de manejo, boa alimentação, principalmente alimentação. Naturalmente, é uma coisa que eu brinco muito, o que seria de todas esses bilhões de pessoas no mundo sem a química, né? As pessoas eu não uso antibiótico, eu não uso. Se nós tirássemos a química, provavelmente nós não teríamos aí nem 20% do que se tem no mundo de pessoas, né? Quem sustenta tudo isso, bem ou mal, é a química. E aí você fala, poxa vida, você está dizendo então que o peixe come... Não, como qualquer animal, nós precisamos de cuidar em determinados momentos. Dá bacteriose? Dá bacteriose. Tem problema de protozoário? Tem problema de protozoário. O que a gente precisa fazer? Primeiro, achar uma densidade adequada para a espécie, porque por mais assustador que seja, os 20 por metro quadrado é uma densidade que a espécie tolera, né? Nada fora da curva. Fora da curva seria 80, porque a gente sabe que 60 se usa, 80. Aí você estaria forçando. Então, 20 peixes por metro quadrado há um conforto, uma boa alimentação. O que nós temos tido problema aqui nas regiões sul e sudeste? Problemas com o inverno, bagres são mais susceptíveis a protozoários, isso é natural, tá? Não é panga, é pintado. Outras espécies também têm bagres, sem problema. E aí, se não houver um bom manejo, se não houver um cuidado e uma atenção para se cuidar disso no início. E olha que eu estou falando de protozoários como íctio, protozoários bobos assim de piscicultura. Bobos assim, do ponto de vista, né, para quem começou na piscicultura há 30 anos atrás, era o terror. Hoje não, já passou, né? Mas se você não tomar cuidado e identificar tardiamente, você tem 2 problemas. Primeiro, se agrava-se muito com o íctio,
e abre portas para bacterioses. A gente tem visto muito. Me ligou na hora que a coisa já foi, a vaca foi para o brejo, um linguajar bem simples, aí a vaca foi para o brejo, e aí nem antibiótico não segura mais. Resumindo, o Panga está muito avançado, já tem vacinas também lá no Vietnã para aplicação no pangaços, olha a importância da espécie. Como qualquer animal zootécnico, bom manejo, atenção em protozoários, logicamente atenção em bacterioses, e a gente não tem uma doença específica para Panga até o momento. Ocorre só em Panga, eu não desconheço. Maravilha. Aqui o Eronildo, o alevino atrasado, ele recupera o crescimento quando vai para engorda? Sim, sim, como outras espécies. Agora, existe um lapso de tempo, né? Esse crescimento compensatório, é muito discutido isso. Até quando, né? Então, a gente não recomenda que isso tenha um abuso durante muito tempo. Segura, 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 e depois provavelmente você pode ter uma perda. Eu não saberia te quantificar agora e nem te falar qual que seria o ideal, tá? Também, olha, mais um estudo olha a pesquisa aí, pessoal da universidade. Muita coisa para fazer. Mas a gente sabe que em alguns meses o crescimento compensatório ele se demonstra mesmo para o Panga. Maravilha, a Sandra agradece aqui a resposta. E entrou a Milka também, consultor em psicultura, está com a gente aqui. Deixa eu te perguntar, então, para a gente ir para os finalmente aqui, duas coisas. Quando a gente olha no Facebook, né, você entra lá no Facebook Watch, e aqueles... Bom, pelo menos para mim aparece muito, né? Um viveiro bem grande, enorme, o cara chega com um caminhão de ração, solta esse caminhão de ração lá em cima, os peixes chegam a subir por cima da ração, assim, indo para lá. Aquele é o Panga, é? Não, lá fora, porque é sempre lá da Ásia, aquele bicho lá. Não, tem algumas imagens que não é Panga, não. O Panga não tem essa característica. Ele não tem... É interessante assim. O Panga é um bagre, né? E aí, quem é acho que é fisiologia, né? Que fala, que é a área que estuda, né? O Panga, eu sou amante da piscicultura. Minha formação, eu sou técnico em agropecuária e depois eu me formei em administração de empresa. Mas como eu tive eu fui muito grato por Deus, eu sou muito próximo aqui ao SEPTA. E o SEPTA eu tive grandes pais aqui, verdadeiros professores, o Dr. Paulo Scarelli, o Zé Signorini, o Geraldão, que infelizmente não está mais junto com a gente, e outros profissionais. Então eu ganhei uma bagagem de conhecimento muito grande acima da minha formação, né? Porque a minha formação técnico agrícola, apesar que eu sou muito grato, que acho que é uma profissão fantástica, mas assim, muito assim. Mas assim, muitas vezes eu me perco um pouco em algumas coisas porque não é a minha... Mas assim, vamos falar de fisiologia, né? Os bagres normalmente são chatos, observa isso, né? Os bagres são peixes de fundo. O Panga é um bagre, mas ele tem uma forma diferente. Tanto é que se você pegar o Claras, que nós estamos falando agora há pouco, o próprio pintado, se você pôr no chão, ele fica ali, ele fica tentando nadar, mas não sai daquilo. O Panga, ele deita e ele não consegue. Então, essa sobreposição de animais eu não percebo no Panga, mesmo muito adensado. Ele se adensa, ele junta muito, mas eu não vejo sobreposição, tá? Pode um pular lá, mas quando no Claros você vê isso. Vixe, anda um em cima do outro ali. Então, maravilha. Foi extenso na minha pergunta aí, mas na minha resposta. Mas não, eu entendi. Maravilha. O Eronildo está agradecendo aqui que ele é produtor de Panga lá no Pernambuco. É o que perguntou do peixe recuperar. Show de bola. Vamos ver aqui agora. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar do Panga foi em 2010, cara. Não sei se era Aquabio ou Aquaciência. Um professor lá do Nordeste, ele estava na Paraíba. Não. Não sei. Fugiu. Não, estava em Recife, perdão. Estava no Pernambuco, estava lá em Recife. E aí ele falou a primeira vez, eu lembro perfeitamente, ele falou assim, olha, tá chegando um peixe, 2010, hein? Tá chegando um peixe aqui que vocês não acreditam, é criado lá no Vietnã, ele é criado ali, do jeito que ele é criado lá, ele chega em 30 quilos em 2, 3 anos, e todo mundo na palestra ficou louco da cabeça, e era o Pangáceos, né? E ele falava assim, o nome do peixe é Pangáceos. E foi muito engraçado o jeito que ele falou, foi o primeiro contato que eu tive com o Panga, eu achei muito interessante, lembrei aqui agora. E agora uma coisa que eu fiz, assim, no anuário da Peixe BR,
o panga ele ainda entra junto com as outras espécies. É. Né? Então, quando a gente tem lá tilápia, nativos e outras espécies, será que para o próximo anuário, se a gente colocasse o panga separado dessas outras espécies, o resultado do... Porque é o panga que carrega essas outras espécies nas costas, né, Martim? Truta, carpa. O panga está carregando elas nas costas. Né? De repente, colocar ele sozinho assim, a gente vai ver mesmo o quanto que o panga está, ó, disparando aí, né? Existe ainda muitas desinformação em cima disso, e muita gente, olha, mesmo em estados que já se regulamentaram, muita gente ainda, que é natural isso, né? Você tem, né, na linha do tempo, você tem processos acontecendo. A regulamentação é o primeiro e o mais arcaico dele. Você imagina, né? Porque, poxa, era crime, né? A visão, poxa, os trem não põe a mão não, porque eu tinha lugar que eu participava de feira, o pessoal não passava nem muito perto de mim para não ter que conversar, porque falava, nossa, se vier conversando com o Martinho, tá conversando de pano. Então a gente era meio radioativo, foi um tempo, né? E era engraçado isso tudo. Então ainda tem isso está se desmanchando por si só, por isso que no começo as nossas falas eram mitos e verdades sobre o pano. Isso está se desmanchando. Hoje a Peixe BR é uma grande parceira e eu sou até membro do conselho administrativo, faço parte, né? Nós estamos lá junto. E aí o que eu vejo? Ela está se despontando, a panga está se despontando de uma maneira. Aqui no estado de São Paulo, nós já conseguimos colocar nas informações da CAT, que fez os levantamentos, como o panga descolou, é exatamente o que você disse, já descolou. E vai acontecer, tá? Sem sombra de dúvida, pelo potencial, a produção hoje se encontra numa situação exponencial. A gente está vendo assim números assustadores aí. Gente muito interessada em entrar no panga, muita gente interessada. E mais, agora, até para concluir aí, Paulo, e quem está nos ouvindo, a demanda de mercado. Muita gente querendo, olha, eu quero comprar, como é que eu faço? Então, assim, a beleza de que você vê que o que está faltando agora? Está faltando é unir a capacidade de produção com o que o mercado deseja, que é aquela frequência para abastecimento. Mas isso tudo vai acontecer nos próximos anos aí sem falta. Com certeza. O que você falou aí, né, do mercado, você falou do Pão de Açúcar, né, que abriu para o panga entrar. Eu não sei se você lembra, no nosso último encontro presencial, estávamos em Brasília, na reunião da CNA, da Câmara Nacional da Aquicultura, e a gente teve, acho que foi a última vez presencial da reunião, daquele encontro nosso lá, né, que a gente faz parte da Câmara Nacional da Aquicultura, da Comissão Nacional da Aquicultura, perdão, da CNA, né, e lá teve essa apresentação. Você falou do panga lá e teve justamente, eu acredito que, eu não sei se era naquele tempo, já era o rapaz do grupo do Pão de Açúcar que fez a apresentação dele lá, que ele mostrou todo o portfólio dele de atendimento aqui no Brasil, supermercados, tudo. Ele falou assim, bicho, a gente compra e tudo que a gente está comprando a gente está vendendo. Aquele lá foi sensacional, aquele dia lá. E só corrobora, só que prova do que você está falando é totalmente verdade, porque o cara abriu para nós a caixa preta do supermercado aquele dia e mostrou, se produzisse 2 vezes mais eu estava comprando e vendendo. São um grande parceiro nosso, lógico, todos os mercados têm a sua história, mas assim, ousaram, porque no momento onde ainda estava todo um questionamento, eles abraçaram e foram para cima, participaram lá num evento, a nível nacional, né, num evento lá, e foram companheiros nossos. Enfim, agora, a mensagem que fica é a seguinte, uma grande empresa dessa, um grupo desse, as pessoas muitas vezes são críticos, né? Mas esse pessoal, judia do produtor e tal, a gente tem que entender que são mundos distintos. Olha, eu participo dos dois, toda a cadeia produtiva, e a gente vê assim, cada um com o seu problema. É engraçado porque, na minha história, me levou a participar de diversos setores, desde a produção de levino, fabricação de ração, assistência, a gente tem um pouquinho de cada coisa, né? E aí as pessoas perguntam o que é bom, né? O cara engorda e faz o levino, não, o bom mesmo é fazer aquilo, não, o bom mesmo é fazer aquilo. Cada setor tem os seus problemas e carrega as suas dores, né? O varejo tem as suas necessidades, os seus problemas também. Não estou defendendo aqui o varejo.
Estou dizendo assim, que é complicado para eles também. Eles têm, e eles abriram a grande empresa que é o GPA para o Pangaço. A gente vai ser eternamente grato pelo que eles fizeram para a piscicultura nacional do cultivo do Panga e da criação do Panga BR. Maravilha. Bom, eu acho que o assunto hoje aqui, a gente está aí com uma hora e meia de conversa, 1 hora e meia de live. O Instagram tentou derrubar a gente aqui, mas a gente voltou, porque a gente insiste aqui, somos insistentes, somos persistentes, na verdade, né? Insistir se a gente estivesse insistindo em algo que não teria futuro. A gente persiste, porque a gente sabe que isso aqui tem sim, tem futuro. Já é o presente, na verdade, com essa abertura para o futuro aí. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Caiu a live, o pessoal voltou, tá aqui, continuou mandando pergunta. O Martins se dispôs, entrou de novo aqui. Eu falei assim, será que eu mando um WhatsApp para ele ou será que eu já entro direto? Se não, vou entrar direto que ele vai entrar aqui. Então deu certo, você entrou. Eu só quero agradecer você, Martim, por ter aceitado o nosso convite aqui, por ter compartilhado todo esse conhecimento, toda essa experiência sua aqui a respeito. A gente não falou só de panga, e a gente no começo ali falou de muitas outras espécies, falou de outros assuntos. Eu acho que foi um bate-papo riquíssimo. Eu tenho certeza que quem assistiu vai aproveitar, vai ver de novo. Quem não assistiu, quem não ficou sabendo disso aqui, vai ficar sabendo de alguma forma, porque quem passou aqui vai divulgar isso aqui para frente. Eu acho que valeu a pena. Eu só tenho a agradecer você. Te respeito muito, te admiro muito e agradeço demais por você ter aceitado esse convite de conversar comigo aqui. Valeu, faça aí as suas considerações finais para o nosso público aí. Paulo, eu agradeço a todos que nos acompanharam aí. A gente tem uma luta, uma vida muito sofrida, uma história na atividade grande, e o que eu tenho falado para todo mundo: participe de associações, de cooperativa, participe da sua região de instituições que possam representar o setor produtivo. Nós vamos em breve se tornar o maior produtor mundial de pescado. Isso vai dar muita oportunidade para alunos que estão formando, para famílias que estão precisando de alternativa, e nós vamos oferecer proteína mais barata a uma população que está lá fora necessitando de comida mais barata. Né, tá aí. Obrigado, viu? Parabéns pelo que você tem feito. Valeu. Um grande abraço a todos. Tamo junto, um abraço, até mais. Fique com Deus, felicidade. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Boa noite, até a próxima semana. Valeu.